com alegria, com a graça de Deus, com as bênçãos, especialmente as luzes, e bem como a graça de Deus, a presença do menino Deus com a sua proteção, a proteção igualmente do Senhor Jesus dos Passos e a saúde do Cristo ressuscitado a todas e todos, telespectadores da TV Primer, TV São José. Estamos aqui diretamente no estúdio da TV Primer para levar a todas e todos uma mensagem. Sempre a mensagem eu procuro levá-la num ponto positivo, porque a gente se encontra com tantas pessoas tristes, desanimadas, angustiadas, nervosas, problemáticas na vida. Então, quantas pessoas que já me falaram, Padre Pedro, eu gosto de escutar a sua mensagem, porque o senhor sempre leva no sentido positivo. Aliás, se vocês lerem a palavra de Deus, vocês não encontram Cristo Jesus numa situação de tristeza. Mesmo quando ele vai visitar um doente, ele sempre vai com alegria. E a nossa vida deve ser alegria. Só pelo fato de cada dia nós despertarmos para um novo dia de realizações, de caridade em favor dos nossos semelhantes, de amor para com Deus, de amor para com o nosso semelhante, deve ser um momento de otimismo, de alegria. É isso quase sempre que eu termino o meu programa de rádio e também de TV com otimismo. E peço que todos vivam com otimismo na sua vida. Quanto isso é importante, a gente não ficar desanimado na estrada da vida. Então, nós aqui nos encontramos para levar uma mensagem positiva, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E domingo passado, nós, dia 11, nós, em todas as igrejas do Brasil e do mundo, a liturgia foi a mesma, o evangelho mesmo, onde, especialmente no evangelho, nós ouvimos que Cristo Jesus sai da Galileia e vai até o Rio Jordão para se encontrar com o grande São João Batista, para ser batizado por ele. E o que diz São João Batista? Eu deveria ir ao seu encontro, Jesus, para ser batizado por você. A Bíblia não fala, mas por certo, depois de São João Batista batizar a Jesus Cristo, por certo, Jesus também batizou São João Batista, sem dúvida nenhuma. E então São João diz, eu deveria ir ao seu encontro e você vem ao meu encontro. E o que Cristo diz? Deixa por enquanto, não vamos aqui dialogar quem é, quem não é, quem deve ser batizado. E Jesus Cristo, então, foi ao encontro para ser batizado. Veremos daqui a pouco por que Jesus Cristo quis ser batizado por São João Batista. Por que nós, uma criança, um adolescente, um jovem, ou mesmo uma pessoa de idade que nunca foi batizada porque não teve a chance, porque os pais talvez eram de outra religião, ou porque morava num local onde não havia cristãos. Então nunca foi batizado. Eu já cheguei a fazer batizado de um adulto com 62 anos, em tempos passados. Pode ser batizado sempre, mesmo com 80, 100 anos, não tem problema. E agora o batismo é só uma vez.
Às vezes tem pessoas que deixam a religião católica. Por que deixam? Porque não praticavam a religião. Foram apenas batizados, aí passaram por outra religião, e lá então foram batizadas, mas essas pessoas devem se lembrar que o batismo é um só, e o verdadeiro batismo é um só. Então, o segundo batismo é inválido. É um só batismo, uma só fé, um só Cristo, um só Deus, único e verdadeiro, está bem claro na palavra de Deus da Bíblia Sagrada. Por que nós somos batizados? Primeiramente, para tirar de nós o pecado de orgulho de nossos primeiros pais, quando eles estavam muito felizes no paraíso, na felicidade que Deus deu para eles de presente, a felicidade eterna. Mas a certo momento, levados pela tentação do demônio, o que é que fizeram? Nós não obedecemos mais a Deus. Por quê? Porque nós também somos bonitos, nós também somos inteligentes, nós também queremos ser Deus, igual o Deus único e verdadeiro. Nós também queremos ser. Eu já li aqui, acho, umas 2 vezes, no mínimo, mas há pessoas que nesse momento talvez nunca estiveram no meu programa. E o que Deus então chegou naquele momento e disse para os nossos primeiros pais? Abra você a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 19, e você vai ver a repreensão que Deus faz aos nossos primeiros pais, levados pelo orgulho. Gênesis capítulo 3, versículo 19, mas talvez você no momento não tenha a sua Bíblia ali presente. Eu vou ler aqui novamente e repetindo então as palavras de Deus, onde Deus diz para nossos primeiros pais, repreendendo e antes de expulsar do paraíso, antes de expulsar da felicidade, Deus diz, vocês não obedecem mais agora ao único Deus verdadeiro? Então o que é que Deus diz? Pode ver, capítulo 3, versículo 19. Da agora em diante, ou seja, doravante, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, até que morres, vais morrer, todos nós, seres humanos, morremos, mas por certo, nossos primeiros pais tinham ali o dom da imortalidade. Mas agora Deus está dando um castigo para eles, porque Deus é muito justo, mas sempre pronto para recompensar a todas as pessoas que fazem o bem. Isso está bem claro em São Mateus, capítulo 25, versículo 24, aliás, 34, onde Deus diz, e Cristo Jesus também, vinde benditos de meu Pai, vinde benditas de meu Pai, possui o reino que eu estava preparado desde toda a eternidade. Mas também no mesmo capítulo 25, versículo 46, afastai-vos de mim, malditos, para aquelas pessoas que passaram por essa vida, mas não amando a Deus, não amando os seus semelhantes, vivendo na luxúria, vivendo no orgulho, vivendo no pecado, vivendo na sensualidade, não amando os seus semelhantes, afastai-vos de mim, não quero saber de você. Mas então veja que em Gênesis capítulo 3, versículo 19, onde Deus diz, voltarás ao pó da terra, de onde foste tirado, porque és pó, em pó te has de tornar. Então aqui expulsou eles do paraíso, mas também naquele momento Deus já teve compaixão de toda a humanidade. Eu um dia enviarei o Salvador, meu Filho Cristo Jesus, que morrerá no alto da cruz,
para a redenção, para a salvação, para abrir novamente o céu que estava fechado por causa do orgulho de nossos primeiros pais. E veja então, nós fomos batizados para pagar em nós o pecado de origem de nossos primeiros pais, o pecado original. E aí recebemos então a graça santificante. E naquele momento também da graça santificante, Deus nos deu um grande amigo, o nosso bom anjo da guarda que sempre está conosco e para o qual nós devemos nos lembrar e rezar. Vamos rezar agora. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me governe, guarde, ilumine. Amém. Ilumine para que eu possa sempre andar pelo caminho certo, cumprindo os mandamentos de Deus, cumprindo a mensagem de Cristo. Então, repetindo, nós somos batizados para pagar o pecado de origem de nossos primeiros pais, chamado pecado original, e recebermos então a graça santificante e ainda mais, nos tornarmos filhos adotivos de Deus. Deus, então, ali nos aceita como seus filhos adotivos. Veja só que maravilha, quantos filhos e filhas hoje, crianças que são adotadas, e quantos que se colocaram bem na vida porque foram adotados por um casal, por uma família, por uma pessoa responsável. Eu conheço, por exemplo, um médico no estado do Paraná que, se ele não tivesse sido adotado, ele não seria médico hoje em dia, e um maravilhoso médico, porque ali os pais que o adotaram lhe deram toda a chance de estudos, pagando, e assim quantas pessoas que cada um de nós conhece, eu conheço muitas nesse sentido. Então, foram adotados e receberam uma boa educação e, por certo, cumpriram os mandamentos de Deus e vão vivendo na comunidade, colaborando na comunidade. Então, repetindo, somos batizados para pagar em nós o pecado original, para recebermos a graça santificante. Deus nos deu um bom companheiro, um amigo, o anjo da guarda, e ainda mais, nós nos tornarmos também herdeiros da herança da felicidade eterna, o céu. Então, agora vejamos, Cristo Jesus não precisaria ser batizado. Por que não? Porque ele é o verdadeiro Filho de Deus, ele, a graça por excelência, nos diz a palavra de Deus, em tudo Cristo Jesus iguala a nós, menos no pecado. Então, ele sentia calor, como nós estamos sentindo calor, ele sentiu frio, ele também suava, ele tinha que tomar banho, ele também ficava cansado, ele também chorava, ele também se alegrava. Então, tudo o que acontece conosco, menos o pecado, as tentações, o demônio não chegava perto de Cristo Jesus, a não ser naquelas 3 vezes em que Jesus Cristo esteve lá no deserto, e durante 40 dias e 40 noites não se alimentou. Então, vejam só, podem ler, vocês por certo já leram, e o demônio chegou, sabendo que ele estava com fome, que Jesus estava com fome, faça que essas pedras se convertam em pães. O que é que diz Cristo? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim as 2 outras tentações. Bem, mas então, Cristo Jesus
é o Filho de Deus, nasceu em tudo igual a nós, menos o pecado, e ele tem a herança eterna, a felicidade eterna, e nós somos herdeiros da eternidade, herdeiros da felicidade eterna, herdeiros do céu, se cumprirmos com os nossos deveres, se procurarmos passar por esta vida, nos diz a palavra de Deus, e Jesus passou por esta vida realizando o bem. Agora uma pergunta, você se lembra do dia do seu nascimento? Quando a sua mãe lhe deu a luz para esta vida? Mas Padre Pedro, mas quem não sabe o dia do seu nascimento? Agora a segunda pergunta, você sabe quando nasceu para esta vida? E quando você nasceu para a eternidade, para a felicidade eterna, o dia do seu batismo, quando nossa mãe nos deu a luz, é o nascimento natural, ou seja, nascimento para esta vida. E no dia do nosso batismo é o nascimento sobrenatural. Vocês sabem o dia do seu batismo? Muitos, eu já perguntei. Ai, padre, pois é, eu não sei. Onde é que eu vou saber? É só você olhar na lembrança do seu batismo ou na certidão do batismo. Lá está o dia que você foi batizado. Lá está o padre que o batizou. Enfim, e quantas pessoas que não sabem? Talvez você pergunte agora, e Padre Pedro, e você sabe onde foi batizado? Sei. E você sabe o dia que nasceu para esta vida? Sei. Dia 16 de janeiro de 1935. Agora, dia 16, estarei completando, com a graça de Deus, 91 anos. Eu agradeço sempre a Trindade Santa por essa grande graça de viver, de levar a mensagem para os meus semelhantes. E logo, dia 27 de janeiro, portanto, 10, 11 dias depois, eu fui batizado lá em Luiz Alves, onde eu nasci. Já falei aqui, a minha mãe nasceu aqui, na Grande Florianópolis, na cidade de muitos alemães. Minha mãe é da família Schmidt, com 2 T, bem como família Weber e Queires. E meus avós foram para Luiz Alves, há muitos anos atrás, Egídio Weber e Regina Maria Queires. Então, eu nasci em Luiz Alves, papai e meus irmãos todos nasceram lá em Luiz Alves, e graças a Deus tivemos uma boa educação, pais maravilhosos, que por certo estão já há muito tempo na eternidade, como diversos irmãos e irmãs meus que já partiram desta vida para a eternidade, e todos eles, de modo geral, com mais de 80 ou 92, 95 anos, quase todos com mais de 85 ou 90 e poucos anos. Isso é uma grande graça, mas para ter essa graça tem que também rezar. Por quê? Está bem claro em Mateus capítulo 7, versículos 1º e 2º, onde está: pedi e recebereis, pedi a graça de Deus. Quantas pessoas que não rezam, não pedem nada a Deus e tal. Nós devemos sempre pedir para Deus. Deus, tu conheces a minha vida, tu sabes o que eu preciso, e Ele vai nos concedendo. Eu continuo sempre rezando: Deus, se quiseres, eu me coloco nas tuas mãos.
Se quiseres que eu possa viver mais alguns anos, não me oponho para evangelizar, para fazer o bem, procurando sempre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso semelhante. Não basta somente a direção vertical, eu e Deus. Faço oração, mas só Deus e eu com Deus. Não, isso é ser orgulhoso. Devemos também olhar na direção horizontal, do horizonte, nossos semelhantes que precisam muito da nossa ajuda, o nosso próximo. Isso que Deus disse. Amar, antes de tudo, a Deus, mas também amar os nossos semelhantes. Vamos agora fazer uma oração muito bonita que eu gosto, e no meu programa de rádio, às 6h30, aliás, falar em programa de rádio, ontem eu recebi a notícia da direção da Rádio Guarujá, porque o técnico tem todo o direito e viajou para visitar seus parentes em Porto Alegre. Tive a ocasião de falar com ele antes dele viajar e desejei uma feliz viagem, já rezei para que possa retornar e não encontraram um técnico, nem sempre tem técnicos na rádio à altura, então pediram que o meu programa ficasse suspenso na Rádio Guarujá até o final de janeiro, quando o técnico irá retornar. Então veja que oração bonita é essa. Senhor Deus, no silêncio deste dia que amanhece, ou desta tarde, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força de vontade de lutar e viver sempre pelo caminho do bem. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor e ver além das aparências como tu mesmo o vês. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade. Então isso é muito importante, nós termos uma língua para louvar a Deus. E não, tem pessoas que não veem nenhuma virtude, nenhuma qualidade positiva no seu semelhante, critica com Deus, critica Deus e critica todo mundo. E não olha, como diz alguns, para o seu próprio rabo. Tem essas pessoas que só vê defeitos nos outros. Não é o caso dos telespectadoras e telespectadores aqui. Mas vocês talvez até tenham parentes nessa situação. Olha, gente, e está lá bem na Bíblia. Está muito claro na Bíblia, onde Cristo diz o quê? Você vê o ciscozinho no olho ou na vida do outro e não vê a grande trave. Você sabe o que é uma trave? No futebol, você já viu muitas vezes, talvez até torceu por um parente seu, jogador, e a trave, aquele imenso. E é o próprio Cristo está dizendo. Olha, não é para vocês que eu estou dizendo isso, mas estou dizendo para pessoas que vocês sabem. Olha a língua terrível, né? Olha, principalmente quando levanta calúnia de uma pessoa. E a fofoca na família é a pior coisa que tem. E ainda mais, o povo não inventa, mas aumenta muitas vezes. Mas desculpe eu entrar nesse assunto. Mas eu devo dizer a verdade. Aliás, o Papa Leão XIV disse, quando ele falou para 6.000 jornalistas do mundo inteiro, na grande sala, lá a sala Paulo VI, ele disse, a verdade deve ser dita, doe a quem doer. Quanto pai, quanta mãe que chama a atenção do filho e da filha, quantos talvez que rodaram no vestibular, não receberam bom resultado, não passaram no vestibular ou no Enem. Por quê? Porque não estudaram, porque se apegaram demais ao celular, porque só queriam ver futebol. Mas veja bem,
infelizmente. E agora eu falo como psicólogo e parapsicólogo, com o grande Padre Quevedo. E a graça de fazer o curso em São Paulo, na Faculdade Anchieta, com 8 professores, 5 professores da Universidade de São Paulo, a doutora Maria Helena, que veio de Lisboa, mais outro professor da Alemanha e outro de Paris. Um curso maravilhoso. Bem, então falo com quantas pessoas que rodam no Enem, que rodam nas entrevistas por emprego, que rodam num vestibular em qualquer faculdade. Não que não soubesse a matéria, mas na hora dá um pânico, dá um nervosismo, os trilhões e trilhões de neurônios no nosso cerebelo ou no nosso cérebro não se coadunam, não se unem, e a pessoa, por causa do nervosismo, não consegue passar. Eu sempre aconselho rezar esta oração ao Divino Espírito Santo. Eu rezo todos os dias. O Espírito Santo deixa que é o Espírito da luz, que ilumina a nossa inteligência, imaginação. Então, reze, o Espírito Santo deixa a pessoa calma. E quantas pessoas que já começaram a rezar há mais tempo essa oração, Padre, como de fato o Espírito Santo deixa a gente tranquila. Bem, aqui então, continuando a nossa oração. Então, não devemos nos deixar levar cerro meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim, sinto, ó Deus, a tua presença. Reveste-me de tua beleza, e que no decurso desta semana, deste mês e deste ano, eu te revele, eu te manifeste a todos. E quanto é importante, então, nós procurarmos viver o nosso batismo, viver a nossa fé, seguindo os mandamentos de Deus, amando os nossos semelhantes. É isso que é importante. E, por isso, Cristo Jesus, você encontrará em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que eu já falei mais de uma vez aqui, aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Isso quer dizer, Deus lhe dará força se você lutar, se você se esforçar na sua vida. E nossos telespectadores são diversos, que estão em sintonia conosco. Paulo César Ribeiro e Vera Sobrosa Valmor, Antenor Dionísio e também Linair Paulo César e Linair. Paulo César e Otília Heiderscheit, o diácono José Coelho e Maílde Isaura de Farias, Israel Pires da Silva, Isaura Correia Rocha, Márcio Mesquita, Páscoa, Maria Terezinha Rachandel e ainda Nelly Klassen. Especialmente, se você ainda não adquiriu o seu calendário Coração de Jesus, eu sei de uma outra paróquia, a Catedral ainda tem alguns exemplares, quanto eu soube, e também a paróquia de Campinas. Então, especialmente, calendário maravilhoso. Despedindo-nos e almejando a todos um feliz, maravilhoso e abençoado ano 2026, com o ano todo sob o olhar e a proteção de Deus. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora, a nossa prece em favor de todas as pessoas, em favor das pessoas enfermas, bem como a bênção de Deus para os doentes, bem como a água, e depois da bênção, tome essa água com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, voltaremos na próxima quinta-feira, das 3 às 3h30. E o nosso programa pela Rádio Guarujá, de manhã às 6h30, somente no início de fevereiro.